Olá, boa tarde a todos os presentes na devida apresentação. Eu me chamo Guilherme, sou estudante de graduação em Física na Uninter e hoje vamos ter uma apresentação envolvendo a evolução dos modelos cosmológicos de Sistema Solar e Universo. Nossa primeira questão começa com a queda das esferas perfeitas. A evolução dos modelos cosmológicos do idealismo geométrico de Pitágoras à física celeste de Kepler. Vamos fazer uma longa viagem, não tão longa, né? Mas uma timeline desde Pitágoras até Johannes Kepler no século XV-XVI. O modelo da revolução astronômica. Nós vamos ter a tese estética, que era o que primeiramente era estabelecido, e vamos passar para a realidade observacional, que é o que a gente vê. Nós vamos ter o ideal platônico e pitagórico, que era o que reinava, a crença inabalável de que o universo é regido por formas perfeitas, esféricas, impolutas e movimentos uniformes. Disso para a realidade, o desafio de salvar as aparências. Os dados reais do céu, retrogradações e variações de brilho e velocidade raramente se encaixavam na geometria perfeita, forçando adaptações cada vez mais extremas. Então, a história da cosmologia e a dolorosa transição de um universo desenhado pela estética para um universo governado pela própria física. Vamos começar pelo modelo pitagórico. Vamos remontar a 2400 anos antes, lá na Grécia, com os filósofos gregos. Nossa primeira parte vai ser Pitágoras. Vocês devem reconhecer esse nome de um famoso teorema da matemática, o Teorema de Pitágoras. Pitágoras e o universo como número. A essência geométrica. Pitágoras e os seus defensores pitagóricos, eles acreditavam que a matemática e a geometria eram a língua universal. Era o código que descrevia a realidade. Eles não só acreditavam que números eram abstratos, mas eles também acreditavam que números eram constituintes físicos do universo. E o seu modelo cosmológico foi regido dessa forma. A essência geométrica. Todas as coisas são números. Formas podem ser descritas por números, logo o conhecimento puro é matemático. A esfera perfeita. Para os pitagóricos, a forma perfeita era a esfera, porque todos os pontos da superfície da esfera eram equidistantes do centro. Então, a esfera, por consequência lógica, era o objeto tridimensional perfeito. E, por ser um objeto tridimensional perfeito, era assim que o universo era representado. A Terra era uma esfera. Todos os corpos celestes do universo também eram esferas. O movimento indica a tradição de considerar que a Terra não está fixa, mas possui movimento no espaço. O modelo pitagórico, eles faziam da seguinte forma. Era o modelo pirocêntrico. O que é pirocentrismo? Piro vem de fogo, centrismo vem de centro. Então quer dizer que a Terra estava orbitando um fogo central. Na visão dos pitagóricos, esse fogo central era Deus. O modelo pitagórico, como era tudo baseado em matemática, eles baseavam em um modelo harmônico. Então, a quantidade de corpos celestes no céu tinha que ser uma quantidade harmônica. No total de corpos celestes do céu, resultava em 10, contando com a Terra, o Sol, a Lua, o fogo central, a qual todos os corpos celestes giravam, que no caso era Deus, e uma antítese da Terra,
a antiterra, que eles não se dão muito trabalho de descrever o que é a antiterra, é só um planeta escuro muito coisado. Como podemos ver aqui na imagem, o fogo central era o núcleo do universo, era onde Deus residia. E ao redor girava-se o Sol, a Terra, a antiterra e os demais planetas. O fogo central, o centro, não é a Terra nem o Sol, é o trono de Deus, não Zeus ali. Antiterra, Antictone, introduzida puramente para que o número de corpos celestes em movimento somasse o 10, que era um número harmônico dos pitagóricos. E a Terra habitada gira em torno do fogo central a cada 24 horas, sempre dando as costas para ele, explicando o dia e a noite. Passamos então para o modelo aristotélico. Aristóteles defendia um modelo cosmológico de universo geocêntrico. Tirava-se o pirocentrismo e entrava o geocentrismo. Agora era a Terra que era o centro do universo. Vocês talvez percebam na cultura pop, na parte mais ocidental, a questão dos 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Foi Aristóteles que delimitou isso. Porque no seu modelo, ele apresentava a seguinte concepção. Existiam 2 mundos. Um mundo sublunar, que era abaixo da Lua, e era onde ficava a Terra. E um mundo supralunar, que era acima da Lua, e era para os corpos celestes e o resto do cosmos. No mundo supralunar, como a Terra estava no centro do universo, todos os elementos, os 4 elementos, estavam nele. E era uma tendência própria dos elementos estarem no centro do universo e caírem para ele. Por isso a ação da gravidade. Puxava tudo para o centro porque era o estado natural dos corpos e dos elementos. Os elementos de terra e água tinham a tendência natural de cair, enquanto alguns outros elementos eles conseguiam meio que flutuar ou voar, como o fogo e o ar. Isso no mundo sublunar, abaixo da Lua, na Terra. No mundo supralunar, Aristóteles defendia que existiam 54 esferas concêntricas no céu, no cosmos, na qual essas esferas, todas as estrelas e planetas estavam parados. Eles estavam grudados, como se fosse uma cebola, e cada cebola tivesse um planeta, um corpo celeste preso e todas as estrelas juntos. Essas esferas eram formadas pelo 5º elemento que Aristóteles defendeu e perdurou por milênios na ciência e na cultura, chamado éter. Um elemento invisível que era o que formava tudo, o espaço e as esferas. Fora das 54 esferas, como, por exemplo, as esferas estavam concêntricas e os planetas eram imóveis, eles não se moviam. Então, o que movia os planetas e as estrelas, já que a Terra era o centro e era imóvel? Quem movia as estrelas e as esferas celestes era Deus. Deus, ele não estava dentro do universo, ele estava fora do universo. Era ele que girava as esferas e era o que dava a impressão do céu noturno e da rotação do dia. Como podemos ver aqui, o mundo sublunar é a Terra, composto por 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Regido pela mudança, geração e corrupção. Era um mundo imperfeito, enquanto o mundo supralunar era um mundo perfeito e ideal. O mundo supralunar, os céus, composto por um elemento, 5º elemento, o éter, incorruptível e eterno, da mesma essência de Deus. Movimento natural é circular e uniforme. Forma em círculos em um movimento circular uniforme. Atraído pelo primeiro motor imóvel, porque Aristóteles pensava assim: tudo tem uma essência de se mover, mas se tudo precisa de mover, se nós fizermos uma regressão ad infinitum, nós nunca vamos chegar em uma primeira coisa que não precisou ser movida. Então, por consequência, essa primeira coisa tem que ser imóvel, ela não pode se mover e tudo tem que depender dela, que era Deus que movia as esferas celestes. E aí
Ficou esse modelo por um tempo, mas depois nós tivemos um pequeno problema. O modelo aristotélico e pitagórico tinha um problema em prever o movimento dos planetas. Os planetas, se vocês perceberem, na ótica de nós aqui da Terra, alguns planetas no céu, eles se movem para frente e depois parecem que eles dão marcha ré. Esse é o famoso movimento retrógrado dos planetas, que na época dos gregos eles não sabiam explicar, então eles elaboraram outros modelos para explicar isso, que foi esse problema, a complicação, o pesadelo das retrogressões. Os planetas errantes não obedecem à perfeição aristotélica, eles param no céu, andam para trás, o movimento retrógrado, e mudam de brilho. O dilema: como salvar as aparências e explicar esse caos visual sem abandonar a regra do ouro das órbitas perfeitamente circulares e velocidades constantes? Então entrou Ptolomeu, outro filósofo grego. Ptolomeu então desenvolveu um modelo na qual os planetas, ainda geocentricamente, a Terra é o centro do universo, orbitam a Terra em órbitas circulares, mas na qual, nessas órbitas que eles fazem em volta da Terra, eles fazem mini-órbitas nas próprias órbitas. Eles giram nesse movimento aqui, olhem para cá. Eles giram em torno da Terra. Então, nessa órbita, eles fazem assim. Orbitam na própria órbita. Esse é o sistema de epiciclos e deferentes que Ptolomeu desenvolveu para explicar esse movimento de retrogressão. O deferente, o grande círculo transportador centrado ou quase centrado na Terra, que é a órbita. O epiciclo, um círculo menor cujo centro viajava ao longo do deferente. O planeta viaja no epiciclo. E poderiam ter mais epiciclos. Poderiam, por exemplo, olhem aqui. Ele podia fazer assim, ó, vários epiciclos para explicar o movimento. Porque, né, eles não queriam abandonar o pensamento de círculo e que a Terra estava no centro do universo. Então, o resultado, a complicação dessas duas rotações perfeitas gera as laçadas observadas na Terra. A matemática salva a filosofia geométrica. Ptolomeu e o preço da precisão, o equante. Entretanto, ainda assim não era um modelo muito assertivo. Ainda as previsões de movimento davam um errinho. Então o que Ptolomeu fez? Ele moveu a Terra do centro um pouquinho e chamou isso de equante. Então agora a Terra ainda tecnicamente, os planetas giram em torno dela em um sistema geocêntrico, mas agora a Terra não está justamente no centro do universo. Ela está um pouquinho desviada. Então aqui, o problema, apenas epiciclos não previam o tamanho exato das laçadas. A solução ptolomaica, deslocar a Terra do centro matemático, excêntrico. A heresia geométrica, criar o ponto equante. O movimento do planeta não é uniforme em relação ao seu próprio centro, mas sim em relação a este ponto imaginário no espaço vazio. O sistema alcança precisão sem precedentes, mas torna-se um Frankenstein matemático, repleto de espaços vazios e movimentos antinaturais. Então vocês conseguem ver tudo isso para preservar no coletivo, no imaginário coletivo, um geocentrismo com um malabarismo gigante para poder explicar. Vocês viram? Um Frankenstein matemático para conseguir conciliar. Não, a gente é o centro do universo, a Terra, todo gira em volta da Terra, e os círculos e a matemática é perfeitamente desse jeito. Até que, depois de mais ou menos 1500 anos, perdurando o modelo ptolomaico, que tinha grande grau de acurácia, por isso ele perdurou por tanto tempo. Entretanto, após uma quantidade X de anos, o modelo ptolomaico começava a errar nas suas previsões, porque eram precisas fazer novas correções matemáticas nos modelos de epiciclo para conseguir acertar os novos movimentos, porque a partir de tantos tempos,
Começava a ter erro na precisão. Até que veio o nosso queridíssimo Nicolau Copérnico, no século XV, mais ou menos, para vocês verem quanto perdurou desde do ano, mais ou menos, 400 anos de Cristo até o século XV. Muito tempo perdurou esse modelo. Veio e quis mudar um pouquinho, ainda com a crença no modelo ptolomaico dos epiciclos diferentes, com uma grande diferença. Ao invés de a Terra agora estar no centro do universo, quem está no centro do universo agora é o Sol, o nosso astro-rei, o que facilitava muito mais as contas e tinha muito mais acurácia em prever os movimentos do que o modelo de Ptolomeu. Entretanto, ele quis preservar um pouquinho da essência do Ptolomeu. Ele manteve ainda algumas órbitas dos planetas, tendo epiciclos. Dessa forma, Copérnico teve muito mais grau de acerto do que Ptolomeu e agora estava definindo um novo paradigma. Não é mais a Terra o centro do universo, agora é o Sol. Até que depois veio... Aqui, calma aí. No meio de tudo, assenta-se o Sol como um trono real, governando a sua família de astros. Copérnico, 1543. A mudança de paradigma rejeita o equante como uma distorção irracional. Retorna ao ideal platônico do movimento circular uniforme. Todas as órbitas são círculos. A motivação não era empírica, ele usou os mesmos dados antigos, mas a estética, a complexidade ptolomaica não poderia ser o plano de Deus. Era um Frankenstein muito grande para ser obra divina. A elegância heliocêntrica em ação. Desse jeito ele conseguiu explicar o movimento de laçada, agora com a Terra girando a uma velocidade mais devagar que um planeta mais próximo do Sol, explicava a laçada de ida e volta de um planeta mais próximo, que é mais rápido, e de um planeta mais longe do Sol. Como nós temos uma velocidade de órbita em volta da Terra, nós andamos mais rápido que, por exemplo, Marte. Então, nós chegamos mais próximo de Marte, depois nos afastamos, como se Marte estivesse dando ré. É só uma ilusão de ótica. Então, a ilusão da laçada. O movimento retrógrado não é um trajeto real do planeta em um epiciclo, mas uma ilusão de ótica que ocorre quando a Terra, mais rápida, ultrapassa um planeta externo, como Marte. O enigma de Mercúrio e Vênus. Por que nunca se afastam do Sol no céu? Porque suas órbitas são internas à da Terra. O ângulo de visão a partir da Terra os aprisiona visualmente próximos do Sol. A prisão circular de Copérnico. Apesar de revolucionário, Copérnico ainda era prisioneiro de Aristóteles e Platão. Ele acreditava dogmaticamente que os planetas precisavam mover-se em círculos perfeitos, seguindo a regra das órbitas perfeitamente circulares. A consequência, como a verdadeira órbita não é um ciclo perfeito, os dados não batiam. Para corrigir isso, Copérnico teve que reintroduzir os epiciclos e excêntricos. Ele teve que adicionar de novo parte do modelo de Ptolomeu. Veredito, seu modelo final era matematicamente tão complexo e desajeitado quanto o modelo de Ptolomeu. Tentou consertar e deixou mais complexo, se não quanto. Até que veio Johannes Kepler, contemporâneo mais ou menos de Copérnico, e veio e bateu o martelo. Realmente, a Terra não é o centro do universo, o modelo heliocêntrico é o verdadeiro. E agora, vendo aqui uns dados experimentais de observação, as órbitas dos planetas não são circulares, são cônicas. Ele então definiu a sua primeira lei de Kepler, a lei das órbitas. Toda órbita de um corpo celeste é dado por uma seção cônica, seja uma elipse, uma parábola ou uma hipérbole. Quando um planeta orbita uma estrela, no caso é uma elipse. No caso, quando se for uma elipse, a estrela-rei desse sistema solar ocupa um dos focos da elipse. No nosso caso, o Sol e a Terra faz uma órbita em torno do Sol,
apresentando a trajetória de uma elipse, onde o Sol está em um dos focos da elipse. A geometria existiu e existe desde antes da criação. A geometria forneceu a Deus um modelo para a criação. A missão: Kepler herda os dados observacionais precisos de Tycho Brahe. Sua meta: encontrar o arquétipo matemático divino que dita as órbitas e distâncias dos planetas. Ele busca uma harmonia absoluta. O círculo perfeito, o conflito. Com a hipótese circular, Marte movia-se mais rápido no periélio, o ponto mais próximo do Sol, e mais devagar no afélio, o ponto mais longe. Os dados de Brahe não aceitavam fraude geométrica. Da curva oval, a primeira tentativa. Uma curva oval em formato de ovo que ainda falha matematicamente. Ele tentou explicar em formato de ovo, não deu certo. Até que ele foi para as elipses. A elipse dourada de 1609. A revelação. A adoção definitiva da elipse em Astronomia Nova, seu livro. Quão difícil deve ter sido para Kepler, um pitagórico, porque tem esse negócio. Eles, na época deles, eles ainda acreditavam no modelo vigente que perdurava todos esses séculos. Então eles estavam crentes, mas mesmo assim, de frente às observações que eles tiveram, eles mudaram as suas visões. Então imagine você crer em um modelo por milênios e você vê diante dos seus olhos que os dados não batem. Então é uma grande coisa para eles mudar de pensamento, ter uma mente tão aberta para mudar esse pensamento tão antigo. Um pitagórico até a medula de seus ossos. Abandonou o círculo pelas elipses. Galileu, contemporâneo também, nunca aceitou essa quebra. Galileu tinha um problema. Então, o nascimento da astronomia física, forças invisíveis. Para Kepler, esse movimento de elipse, o que segurava era o Sol. Era literalmente uma força magnética que segurava os corpos celestes em órbita ao redor do Sol. A pergunta nova: por que os planetas mais distantes andam mais devagar? Deve haver uma força motriz emanando do Sol. A influência de Gilbert. Inspirado na recém-descoberta natureza magnética da Terra, Kepler propõe que a força solar é quase magnética. Interação ativa. O planeta funciona como um ímã gigante. Em certas posições, um polo é atraído pelo Sol, em outras, repelido, gerando a variação de distância na elipse. Estava mais ou menos certo, depois veio o refinamento. Depois disso, Kepler delimitou também as suas outras duas leis do movimento planetário. A primeira lei de Kepler dita a lei das órbitas, como eu falei. Toda órbita no universo é mostrada como uma seção cônica. A segunda lei, a lei das áreas. Movimentos ao redor do Sol ocorrem em áreas varridas iguais em intervalos de tempos iguais. Como ele mostrou, um planeta mais próximo do Sol apresenta uma velocidade maior, enquanto o planeta mais longe apresenta uma velocidade menor. Eles percorrem distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. A lei das áreas. E a sua orbital é diretamente proporcional a uma constante vezes um outro valor de distância. Então, o barco e a correnteza. A correnteza do rio representa a força solar giratória imaterial varrendo o espaço. O barco, o planeta, incapaz de se mover por si só. Então é como se fosse um redemoinho de forças que puxavam todos os corpos celestes ao redor do Sol. O remador, a ação magnética interna do planeta que o atrai e repele em relação ao Sol, navegando dentro da correnteza solar para formar a elipse. Kepler retira os planetas de cascas de cristal ou engrenagens celestes, mergulhando-os no espaço governado por forças físicas. Uma das consolidações da astronomia como ciência física e não mais metafísica tão filosófica. E aqui as diferenças principais entre cada um dos modelos. Novamente, a matriz evolutiva dos modelos cosmológicos de Pitágoras, Filolau, que eram basicamente os modelos iguais.
Aristóteles, Ptolomeu, Copérnico e Kepler. As diferenças todas já foram ditas, aqui é só um quadro resumo. Dessa forma, termino agora a apresentação e passo para a apresentação no celular com o aplicativo de observação astronômica.